Olá, pessoal, tudo bem? Hoje abordaremos a seguinte temática: as reformas religiosas. Vamos entender de que maneira surgiram movimentos de contestação à Igreja Católica Apostólica Romana durante o século XVI na Europa Ocidental. De que maneira nós tivemos essa ruptura no monopólio da Igreja Católica em relação à cristandade ocidental. Pois bem, meus amigos, inicialmente vamos entender o conceito de reformas religiosas. E são reformas mesmo, no plural. Por quê? Porque existiram várias reformas que contribuíram para o surgimento de novas religiões, doravante chamadas de protestantes. E, ao mesmo tempo, nós tivemos também a Igreja Católica promovendo uma reforma interna, que foi a chamada Contra-Reforma. É por essa razão que convém chamarmos de reformas religiosas e não reforma religiosa, porque ela foi plural, porque ela teve grandes desdobramentos. Bem, denomina-se reformas religiosas o conjunto de manifestações que contribuíram para uma ruptura do monopólio católico sobre a cristandade dentro da Europa Ocidental. Esse processo foi desencadeado dentro do contexto da transição feudo-capitalista, momento histórico que apresentava uma crise do poder clerical na Europa Ocidental e, ao mesmo tempo, uma crise do pensamento teocêntrico europeu. Pois bem, vamos entender, inicialmente, as causas principais da reforma, ou das reformas religiosas. Nós tivemos uma série de crises na Igreja Católica. A Igreja Católica que sofreu críticas desde os períodos da Idade Média. No período medieval ainda, nós tivemos vários movimentos contrários aos dogmas pregados pela Igreja Católica. De uma forma geral, esses movimentos eram chamados de heresias. Heresias eram as práticas e também as críticas aos dogmas da Igreja Católica. As práticas contrárias aos dogmas pregados pela Igreja Católica eram chamados de heresias, e eram combatidas pela Igreja Católica através da Inquisição. Pois bem, mas nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, nós tivemos o aumento da crise da Igreja Católica. E quais são os fatores que alimentaram essa crise? Vamos lá. Começando pela crise moral do clero. De que maneira ocorria essa chamada crise moral? Veja só. Através da venda de indulgências, é um ponto, venda de indulgências, ou seja, perdão dos pecados. A Igreja Católica, e é preciso destacar aqui que não é uma Igreja Católica como um todo, veja só. Setores do alto clero defendiam a venda de indulgências, ou seja, havia setores do alto clero que estavam corrompidos, que apresentavam essa crise moral. Por exemplo, o comércio das indulgências. Eu posso dizer que essas práticas de venda de indulgências, de prática da simonia, que daqui a pouco eu vou explicar o que era, contribuem para a criação de um processo de mercantilização da religião. Mercantilização da religião. Ou seja, a religião vai sendo usada cada vez mais como uma forma de ganhar dinheiro. Perfeito? Então aqui você tem a venda de indulgências, ou seja, a concessão do perdão aos pecados mediante o pagamento
mediante a compra de cartas de indulgência. E temos também a prática da simonia. O que era basicamente a prática da simonia? Bem, era justamente o comércio de cargos eclesiásticos e também de relíquias sagradas. Vamos lá então, pessoal. Prática da simonia. Então a Igreja Católica fazia o comércio de cargos eclesiásticos. Como assim, professor? Olha só, os cargos de bispo, arcebispo, cardeal e até mesmo papa eram comercializados dentro do alto clero católico. Perfeito? Ou seja, para conseguir a ascensão dentro da rigorosa hierarquia do alto clero, era necessário muita influência político-econômica, ok? Perfeito. Além disso, temos o comércio das relíquias sagradas, ou seja, vamos lá, o que seriam essas relíquias sagradas? Relíquias de santo, né? Um pedaço do... Vamos dizer o quê? Ossos de santos, podemos dizer pedaços da madeira que foi utilizada na crucificação de Cristo, a própria lança que espetou o nosso Senhor Jesus Cristo quando de sua crucificação, pedaços, espinhos da coroa de Cristo, entre outros objetos sagrados. Então, havia o comércio das relíquias sagradas, que eram, logicamente, um fator da corrupção dentro de setores do alto clero católico. Além disso, temos também a prática do nicolaísmo. O que seria isso, pessoal? Seria o desrespeito ou o não cumprimento do celibato. Celibato clerical. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que muitos padres, eles não obedeciam ao celibato clerical. E mais do que isso, se casavam e constituíam famílias. Havia já o preceito na Igreja Católica, desde o período medieval, o estabelecimento do celibato. Ou seja, que o padre não iria ter relações sexuais, não iria constituir famílias. Entretanto, havia muitos padres que eram partidários do nicolaísmo, ou seja, relacionavam-se com mulheres, muitas vezes acabavam até constituindo famílias. Temos casos até, inclusive, de papas que tinham filhos. Então, tudo isso gerava uma crise moral do clero. Novamente, eu explico, novamente eu menciono que não é todo o clero, mas uma parte do clero que estava corrompido. Mas isso servia para denigrir a imagem da igreja como um todo. Isso denunciava a Igreja Católica. Isso causava um sério prejuízo do ponto de vista moral. Temos também uma crise intelectual do clero durante esse contexto histórico. Afinal de contas, a Igreja Católica não conseguiu dar as respostas necessárias para importantes crises que aconteceram no século XIV, no século XV, como, por exemplo, a peste negra. A Igreja Católica não foi capaz de resolver este grave problema. Além disso, temos que mencionar que o renascimento cultural e o pensamento antropocêntrico, o humanismo, contribuem significativamente para o questionamento do teocentrismo defendido pela Igreja Católica. E a invenção da escrita de tipos móveis por Johann Gutenberg
contribuem também para a disseminação de ideias contrárias aos postulados defendidos pela Igreja Católica. Temos ainda uma crise teológica do clero, onde podemos mencionar duas teologias opostas, o tomismo e o agostianismo. Veja só, o tomismo era baseado nas ideias de Aristóteles, do filósofo grego Aristóteles. É a chamada escolástica de São Tomás de Aquino, que estabelecia o livre-arbítrio, que autorizava a venda das indulgências, que estabelecia que a salvação viria através das obras. Ou seja, parte do clero que promovia a venda das indulgências, a prática da simonia, se alicerçava pelo tomismo, por causa do livre-arbítrio, por causa da defesa da salvação através das obras. Por outro lado, nós tínhamos uma outra corrente teológica na Igreja Católica, o chamado agostianismo, que é justamente a base das reformas religiosas, que já eram apoiadas nas ideias de Platão, que vão defender a predestinação da salvação da alma. Perfeito? E vão criticar também o livre-arbítrio. E vão criticar a venda das indulgências. Vão defender, portanto, que a salvação não é através das obras, mas sim através da fé. Então, essa corrente teológica, o agostianismo, vai ser justamente a base que vai dar origem às reformas religiosas do século XVI. Então nós temos aqui uma crise teológica dentro do seio da própria Igreja Católica Apostólica Romana, com dois pontos de vista antagônicos. O defendido pela teoria de São Tomás de Aquino e o defendido por Santo Agostinho, que vai dividir profundamente os membros do clero católico. Então acontecem as principais reformas lá na Europa. Quando se fala em reformas, a gente lembra rapidamente de Martinho Lutero, de Jean Calvino e também de Henrique VIII. Entretanto, eles não são os pioneiros, porque os precursores desse processo foram, por exemplo, John Wycliffe, na Inglaterra, e Jean Hus, na Boêmia, na região do Sacro Império Romano Germânico. Jean Hus, por exemplo, criticou a venda das indulgências, criticou essas práticas de setores do clero católico e acabou condenado à morte na fogueira pela Inquisição. Já no século XVI, começo do século XVI, nós temos o surgimento de novas contestações a essas práticas da Igreja Católica que vão acontecer em vários pontos da Europa Ocidental. Começando com Martinho Lutero, que no Sacro Império Romano Germânico vai promover, então, um movimento de contestação a essas práticas da Igreja Católica, principalmente a venda de indulgências. Martinho Lutero, que tem como a sua principal obra as 95 teses de Wittenberg, onde ele critica veementemente a venda das indulgências destinadas a angariar fundos para a construção da Basílica de São Pedro. Ele vai apregoar que a salvação só é possível pela fé e não pelas obras. Martinho Lutero vai ter o apoio da nobreza. A nobreza alemã vai apoiar Lutero, porque tinha interesse também nos bens da Igreja Católica Apostólica Romana. Bom, em suma, meus amigos, Lutero ele vai se posicionar contrário à venda, ao comércio das indulgências.
e vai afixar, junto ao castelo de Wittenberg, as suas 95 teses, questionando a prática corrompida de setores da Igreja Católica, do alto clero. A princípio, Martinho Lutero não desejava um rompimento com a Igreja Católica. Ele desejava reformas nessas práticas. Então nós vamos ter um confronto entre o monge agostiniano Martinho Lutero e o Papa Leão X. Inclusive, o Martinho Lutero vai ser convocado para explicar essas críticas, essas acusações. Martinho Lutero vai ser acusado de heresia e vai acabar excomungado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Depois disso, é que Lutero vai promover a ruptura com a Igreja Católica e vai criar uma nova religião cristã na Europa Ocidental, que é a Igreja Luterana. Lutero, inclusive, vai traduzir a Bíblia para o alemão. E importante nesse aspecto mencionar que a invenção da escrita de tipos móveis foi muito fundamental nesse processo de desenvolvimento das reformas religiosas. Por exemplo, as 95 teses de Martinho Lutero foram transmitidas a vários pontos da Europa. Isso foi facilitado por causa da existência da imprensa de tipos móveis, porque até então a Igreja Católica tinha o monopólio do saber. Existiam os monges copistas, os livros todos eram manuscritos e o acesso a eles era extremamente limitado. Com a invenção da imprensa de tipos móveis, a Igreja perdeu esse monopólio sobre o saber. Então nós tivemos aí a expansão das reformas sob a liderança de Martinho Lutero. E um desdobramento importante da reforma protestante lá na Alemanha foram as guerras dos camponeses entre 1524 e 1525, sob a liderança de Thomas Müntzer, que era um seguidor das ideias de Lutero, mas que tinha ideias mais radicais e pregava o fim das diferenças entre nobres e servos. Esta revolta conta com a participação dos anabatistas. E era uma reforma considerada extremamente radical. Lutero vai se posicionar contra esses camponeses que vão estabelecer essa guerra contra os nobres lá na Alemanha. Então Lutero vai ser um opositor ferrenho dessas lutas dos camponeses, defendendo inclusive a repressão violenta contra esses camponeses rebeldes. Por que Lutero fez isso? Lutero tinha o apoio de setores da nobreza alemã. Inclusive, Lutero foi protegido por essa nobreza. Afinal de contas, a Igreja Católica queria prender Lutero, provavelmente até levá-lo à fogueira. Isso não aconteceu porque ele teve a proteção dos nobres alemães. Por essa razão, Lutero se posicionou contra as revoltas camponesas, lideradas por Thomas Müntzer. Posteriormente, tivemos a promulgação da Confissão de Augsburgo, que estabelecia a exposição da fé luterana. Lutero morre em 1546, antes mesmo de ver a assinatura do tratado que garantiu liberdade religiosa, liberdade ao culto luteranismo, que foi justamente a Paz de Augsburgo. Como você pode perceber, essas reformas religiosas foram acompanhadas de muitos conflitos envolvendo católicos e os chamados protestantes. Esses conflitos, na região da Alemanha, só são resolvidos com a assinatura do Tratado de Paz de Augsburgo, que estabelece o princípio do cujus regis, religio,
traduzindo para o português, cada príncipe sua religião, estabelecendo liberdade de culto ao luteranismo na Alemanha. Outra reforma importante acontecida nesse contexto histórico foi a reforma calvinista, que começou na Suíça. O laboratório do calvinismo foi a cidade de Genebra. Um dos precursores da reforma na Suíça foi Ulrich Zwinglio. E o mais famoso líder, Jean Calvino, que vai promover uma crítica ao livre-arbítrio e a defesa da predestinação absoluta da alma, isso na sua obra Instituição da Religião Cristã. Jean Calvino, que era um seguidor das ideias de Martinho Lutero, portanto, vai na Suíça promover então a reforma religiosa, defendendo a crítica ao livre-arbítrio e defendendo a predestinação absoluta da alma. Jean Calvino, então, é o grande líder da reforma religiosa na Suíça, que deu origem à religião denominada calvinismo, que estabelecia, como eu falei anteriormente, a teoria da predestinação absoluta da salvação. E quais seriam esses sinais da salvação da alma, meus amigos? Seriam, por exemplo, a vocação, o dom, o trabalho, a profissão, o acúmulo de riquezas e também a ascese, ou seja, o acúmulo de riquezas sem gastos mundanos, ou seja, o predestinado não gasta o seu rico dinheiro de uma forma torpe, de uma forma infantil, muito pelo contrário, ele investe a sua riqueza, ele valoriza a poupança para ficar mais rico ainda. Percebe? Esse novo comportamento religioso, esta nova religião, vai ter um grande apoio da burguesia. Por que a burguesia vai se converter ao calvinismo? Porque o calvinismo não condenava o lucro. Se a Igreja Católica condenava o lucro, condenava a usura, aqui nós temos no calvinismo uma aceitação e até mesmo um incentivo ao acúmulo de riquezas. É a chamada ética protestante, que mais tarde um sociólogo alemão do século XIX, transição para o século XX, escreveu uma brilhante obra chamada A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Foi Max Weber. Perfeito? Então, aqui dentro do calvinismo, nós temos uma ética protestante, um incentivo ao lucro, um estímulo ao progresso econômico e ao desenvolvimento do capitalismo. É por essa razão que o calvinismo conseguiu uma grande expansão por vários pontos do continente europeu. Por exemplo, na França, os calvinistas eram chamados de huguenotes. Na Inglaterra, eles eram chamados de puritanos. E na Escócia, denominavam-se presbiterianos. Vamos falar agora sobre a outra reforma religiosa ocorrida no continente europeu no século XVI. Na Inglaterra, a chamada Reforma Anglicana, que teve a liderança do rei Henrique VIII, que rompeu com a Igreja Católica em 1534. E quais são os fatores que levaram o rei Henrique VIII a romper com o poder de Roma? Veja só, você sabe muito bem que a Igreja Católica era uma instituição extremamente poderosa na Europa nos períodos medieval e o começo da Idade Moderna. Inclusive, a Igreja Católica interferia em questões políticas e econômicas. A Igreja Católica era uma grande senhora de terras. Pois bem, Henrique VIII desejava se separar de Catarina de Aragão,
que era tia de Carlos V, o imperador do Sacro Império. Ele queria se separar de Catarina de Aragão, essa espanhola, para se casar com Helena. O grande objetivo de Henrique VIII era ter um filho homem, ter um herdeiro ao trono da Inglaterra. Na verdade, meus amigos, devemos entender essa briga de Henrique VIII com o Papa Clemente VII como sendo o quê? Uma disputa política. Ele não queria apenas o divórcio, ele queria eliminar o poder da Igreja Católica na Inglaterra para conseguir concretizar o processo de formação do absolutismo monárquico naquele país e confiscar o patrimônio econômico da Igreja. É por essa razão que ele vai estabelecer o chamado Ato de Supremacia, documento que colocava fim ao caráter oficial do cristianismo na Inglaterra. O cristianismo era a religião oficial da Inglaterra. Com o ato de supremacia, Henrique VIII rompe com a Igreja Católica. E ele vai confiscar o patrimônio da Igreja. Por exemplo, essas terras confiscadas vão ser concedidas à pequena nobreza da Inglaterra, chamada gentry, em troca de apoio político para garantir o fortalecimento do rei e o estabelecimento do absolutismo monárquico na Inglaterra. E Henrique VIII estabelece uma nova religião, doravante chamada de anglicanismo, que estabelecia a submissão dessa religião ao poder do rei. Então, é dessa maneira que devemos encarar, que devemos entender o conflito envolvendo o rei da Inglaterra, Henrique VIII, e o Papa Clemente VII. Na verdade, o pretexto usado era a separação de Henrique VIII e da rainha Catarina de Aragão. Entretanto, nós sabemos que o objetivo principal de Henrique VIII era garantir o seu predomínio político na Inglaterra e ter acesso aos bens da Igreja Católica no país. A sucessora de Henrique VIII, no que tange a esse aspecto de consolidação do absolutismo, é Elizabeth I. Elizabeth I, que vai assumir o trono alguns anos depois, ela estabelece a Lei dos 39 Artigos, documento no qual ficou estabelecido a fusão das características dessas três religiões: o catolicismo, o anglicanismo e também o calvinismo. Perfeito? Então, nós teremos o catolicismo trazendo aqui a hierarquia para essa nova religião, nos moldes do catolicismo. O anglicanismo com poder real, controle do Estado sobre esta religião. E do ponto de vista do calvinismo, a defesa pelo acúmulo de riqueza. A propósito, os calvinistas ingleses eram chamados de puritanos. Tá? Então, o calvinismo na Inglaterra era chamado de puritanismo. Então, como resultado dessas reformas propostas pela rainha Elizabeth I na Inglaterra, nós tivemos o fortalecimento do absolutismo no país. E como que ficou a Europa após a Reforma Protestante? Ela ficou dessa maneira. Nós tivemos, então, várias novas religiões surgindo aí. Luteranos, calvinistas e anglicanos. Entretanto, várias partes da Europa Central permaneceram fiéis ao catolicismo. A exemplo da Península Itálica, da maior parte da França e do Sacro Império, perfeito? Também do Reino da Espanha e Portugal, que não sentiram as influências das reformas protestantes. A Igreja Católica, evidentemente, não ficou esperando
de braços cruzados o avanço do protestantismo na Europa. O que a Igreja Católica fez então? Ela tratou de fazer uma reforma interna, a partir da convocação do chamado Concílio de Trento. Bem, essa reforma interna que a Igreja Católica fez é chamada de Contra-Reforma ou Reforma Católica. Ela tem início com a convocação do Concílio de Trento, que visava radicalizar a Reforma Católica. Perfeito? Foi convocada pelo Papa Paulo III com os objetivos de reafirmar os dogmas católicos. Por exemplo, do caráter da infalibilidade do Papa. Reafirmar os sacramentos, os 7 sacramentos católicos, que foram tão contestados, por exemplo, por Martinho Lutero, que ficou só com 2 sacramentos, não é mesmo? Batismo e Eucaristia. No caso aqui na Contra-Reforma, qual que era o objetivo da Contra-Reforma? Bem, o objetivo principal da Contra-Reforma, meus amigos, era conter o avanço do protestantismo na Europa. Conter o avanço do protestantismo na Europa. E, ao mesmo tempo, promover uma reforma interna na Igreja Católica. Uma reforma interna católica. Perfeito? Então, a Contra-Reforma começa com a convocação do Concílio de Trento pelo Papa Paulo III, que vai reafirmar os dogmas católicos, que vai manter os sacramentos cristãos, que vai proibir a venda das indulgências. Se lembra que a venda das indulgências foi um dos fatores de maior crítica e de contestação contra esse tipo de corrupção feita por setores do alto clero? Pois bem, o Papa Paulo III vai condenar, vai proibir a venda das indulgências e vai retomar a Santa Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, para combater o quê? O combate às heresias. Para combater as heresias, então, vão ser restabelecidas o tribunal ou os tribunais do Santo Ofício. E um outro aspecto da Contra-Reforma foi a criação de seminários. Os seminários foram criados para promoverem uma melhor preparação dos elementos que iriam participar do clero. Então, nos seminários, os futuros padres receberiam uma sólida preparação religiosa. A Contra-Reforma também estabeleceu o chamado Index Librorum Prohibitorum, ou seja, a lista de livros proibidos, os livros que os cristãos não deveriam ler. Livros, peças teatrais, quadros, tudo que fosse contra os dogmas cristãos, os dogmas católicos seriam proibidos. E nós temos ainda um projeto de expansão catequizadora com a criação da Companhia de Jesus. Então nós temos aí o surgimento dos chamados padres jesuítas, que tiveram a missão de ir ao Novo Mundo para catequizar aos índios. A Companhia de Jesus foi criada por Inácio de Loyola. Bem, a Inquisição teve uma grande atuação, uma atuação destacada nos países e nas regiões de maioria católica, a exemplo de Portugal, Espanha e também na Península Itálica. Nessas regiões, a atuação da Inquisição
foi muito mais intensa. Inclusive, Portugal mandou visitações da Inquisição até mesmo para a América Portuguesa. Muita gente foi julgada, passou por processos da Inquisição, né? A exemplo do próprio Galileu Galilei, que por pouco não foi queimado vivo pela fogueira da Inquisição. Pois bem, meus amigos, então vimos na aula de hoje as principais características das reformas religiosas. Vimos quais foram os fatores que impulsionaram essas críticas veementes contra a Igreja Católica, da venda de indulgências, da prática da simonia, do nicolaísmo, da própria crise moral do alto clero católico, da crise intelectual da Igreja Católica, da crise teológica da Igreja Católica. Vimos também aí o luteranismo na Alemanha com Martinho Lutero, que rompe com a Igreja Católica Apostólica Romana e cria uma nova igreja cristã. João Calvino, que é o líder do calvinismo na Suíça, tendo uma expansão para outros países do mundo também, países da Europa também. E tivemos o Henrique VIII, que liderou a reforma anglicana lá na Inglaterra. E a Igreja Católica, que promoveu uma reforma interna chamada Contra-Reforma, com o objetivo de deter o avanço do protestantismo na Europa e, ao mesmo tempo, de consolidar a importância da religião católica dentro do continente europeu, delimitar território e impedir, por exemplo, que essas ideias reformistas chegassem a Portugal, Espanha e até mesmo a Península Itálica. Pois bem, meus amigos, terminamos a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí, pessoal, gostou da aula de história? Então curta e compartilhe.